pessoal, marcadores de lesão de tecido muscular com exercício resistido, com exercício de musculação. Não que não aconteça lesão de tecido muscular com exercício aeróbio, existe, mas nós vamos ter que, na videoaula de hoje, adentrar somente num tópico, num tema, e hoje é sobre exercício resistido. Aqui a gente tem alguma mensuração do dano do tecido, existem muitos marcadores, né, para você ver o grau de lesão da tua fibra durante o exercício resistido. E existem marcadores diretos, que é feito com biópsia muscular, por exemplo, e ressonância magnética, porém é um tratamento invasivo e um tanto caro. E a gente tem também marcadores indiretos, que é o que eu vou colocar hoje aqui, que são marcadores coletados através de amostras sanguíneas e também através de percepção subjetiva de dor, né, da percepção do indivíduo de dor. Então aqui a gente tem, no quadro que eu vou apresentar agora para vocês, mensuração do dano do tecido muscular, do dano tecidual, nesse caso com exercício resistido. Você tem marcadores histológicos de tecido, olha só, rompimento de linha Z. A linha Z ela confere o quê? Suporte estrutural para que o filamento de actina e miosina possa fazer a contração de deslizamento e contração, deslizamento, tração e deslizamento, tração e deslizamento. Você tem as linhas Z que na ponta, né, da actina e miosina, na região distal da actina e miosina, na ponta delas, para fornecer suporte estrutural para você poder fazer a tração. Elas sofrem rompimento. Você também tem um rompimento durante o treinamento de titina. A titina ela também ajuda a prender a miosina, ela fornece estrutura para a miosina fazer a ponte de contração. Desorganização de miofibrilas, você tem uma desestruturação, né, um dessincronismo de certa forma, na realidade, das miofibrilas. Você tem também, não está aqui, eu vou falar algumas coisas que não estão aqui também, mas para agregar valor ao conteúdo, um rompimento do sarcolema, você tem esse rompimento do sarcolema e um rompimento do retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque se você ver o próximo item, creatina quinase e mioglobina, elas são proteínas que vão estar dentro do citoplasma da célula e ela vai sofrer um extravasamento do meio intramuscular para o meio extramuscular, até cair no plasma sanguíneo. E aí ela vai ser detectada com o exame sanguíneo, por isso que ela é um marcador indireto. Então você tem um rompimento desse retículo sarcoplasmático, que seria basicamente uma parte integrante da fibra muscular, onde você vai ter ali o armazenamento de cálcio, né? Uma das estruturas onde você vai ter o armazenamento de cálcio e a migração do cálcio para fazer a contração, né? Junto ali nas cisternas terminais, claro, também. E você vai ter esse rompimento com exercício físico, esse extravasamento de fibras musculares, né, o extravasamento dessas proteínas musculares de creatina quinase, de mioglobina, de também lactato desidrogenase, que não está aqui, e de aspartato aminotransferase também, que é em menor proporção por ela ser uma proteína, um marcador que fica localizado mais dentro da mitocôndria. Mas você também tem ele, mas em preponderância você tem mais a creatina quinase, a mioglobina e o lactato desidrogenase, que ficam mais no citoplasma, ou seja, mais perto da membrana plasmática. Eles extravasam então para fora da célula durante o treinamento resistido de musculação, caem na corrente sanguínea e você detecta ele através do exame. Principalmente a creatina quinase, que é um marcador de dano de tecido mais fácil, mais simples de você estar averiguando. Voltando um pouco ali na questão histológica do tecido, você também tem uma desestruturação de tecido conectivo, de tecido conjuntivo, de epimísio, endomísio, perimísio, que ficam fora da fibra muscular, dando o quê? Compactação, né? Eles compactam a fibra, eles deixam elas bem agrupadas. Você também tem uma desestruturação, um certo desalinhamento, desorganização, na realidade, rompimento dessas estruturas. Tá? Você tem também aqui menor desempenho neuromuscular, de força e potência. Lembra que a potência é o produto da força com a velocidade, por uma unidade de tempo.
o que você vai ter? Você vai ter uma menor força, por quê? Porque eu acabei de falar para você vai ter um rompimento de linha Z, desorganização de miofibrila, rompimento de titina, de sarcolema, de túbulos T, de retículo sarcoplasmático. Todos os componentes da célula vão sofrer um processo de rompimento e de desestruturação. A maioria, na realidade, não todos, mas uma grande maioria vão sofrer um processo de rompimento, de desestruturação, de desorganização. Então você vai perder força. Por quê? Porque a força é gerada por causa de todos esses componentes dentro da célula. Você desestruturando eles, você vai perder força, obviamente. E você vai perder potência por isso, né? Porque a potência precisa de força, precisa de velocidade numa unidade de tempo. Então você vai precisar disso. A força é um subproduto para você poder ter potência. Você vai perder força e potência no dia que você estiver lesionado, entre aspas, é claro, com uma certa dor causada pelo exercício de musculação, né? Vamos dizer que após 8 horas, geralmente, você tem um processo inflamatório também ligado a isso tudo aqui. E geralmente ele ocorre após, em maior preponderância, assim, começa a acontecer bem expressivamente 8 horas após a lesão do tecido causada, aí, por exemplo, pela musculação, que é o tema da videoaula de hoje. E você vai ter aí até 24, 72, 96 horas aí de inflamação, né? Até 7 dias pode gerar. Claro, você não vai, de repente, teu treinamento não seja tão intenso a ponto de causar uma lesão tão grande, uma lesão tão grande no tecido. Então, né? Aí você vai ter o quê? Uma perda de amplitude de movimento, porque você vai ter uma maior desestruturação dessas miofibrilas, você vai ter uma maior desestruturação dessas fibras musculares e a tua percepção de dor vai aumentar. Por quê? Porque quando ocorre todo esse processo de lesão, ele vai ativar processos de inflamação. Quem são? Porque quando você tem inflamação, você precisa aumentar a permeabilidade do vaso para chegar mais oxigênio e nutriente ali, para fazer a remoção de moléculas dentro da tua célula que não precisam estar ali. Então você vai ter um fenômeno chamado de diapedese, que é o quê? A migração de células da parede endotelial para o local lesionado. Para quê? Para você fazer a troca de nutriente, do que é ruim para o que é bom. Okay? Então você vai ter a prostaglandina, nesse caso a prostaglandina 2, né, que ela é inflamatória, ela vai fazer esse processo, no caso a prostaglandina E2, né, nesse caso. Ela vai lá, vai fazer aqui a vasodilatação, vai gerar dor e inflamação no local, para quê? Para aumentar a permeabilidade do vaso, chegar mais oxigênio e nutriente e tal, e fazer toda a restauração necessária, né? E isso, inclusive, pode ser, existe um consenso muito grande na literatura, uma das justificativas de que como essa inflamação ela demora 24 a 48 horas, ela pode estar implicada no tempo de dor que você tem após o treino. Às vezes geralmente a dor se instala quando o treino é mais mecânico, até 48 horas depois do exercício. E quando ele é mais metabólico, ele se instala em 24 horas após a lesão do tecido. Mas enfim, você vai ter aí uma desestruturação de fibra, né? O treino mecânico ele se baseia mais em quantidade de quilagem, né? De sobrecarga de quilagem do tecido muscular com um tempo de descanso maior. E o treino metabólico ele se baseia em mais repetições com um tempo de descanso menor. Ou seja, como se você desenvolvesse mais resistência muscular localizada. É um tempo menor entre as séries de descanso e o maior número de repetição. Esse é um treino mais metabólico, ele oferece, segundo muitos estudos, né, uma recuperação mais rápida. E o treino mais mecânico, onde você emprega mais força, mais quilagem no grupo muscular que você está trabalhando, no teu treinamento, e um tempo de descanso automaticamente maior para você suportar a maior demanda de peso, você tem uma inflamação maior. Não necessariamente você vai ter uma melhor resposta. Tá? Nem sempre, não estou dizendo que isso não acontece. O no pain, no gain, o sem dor, sem ganho, é 100% verdade, mas ele pode acontecer também. Okay? A gente não pode ver as coisas como uma verdade limitada, totalmente verdade tal assunto. A gente tem que ter uma mente mais aberta relacionada a isso. E tudo isso que eu falei vai gerar então a ativação principalmente a desestruturação da fibra, vai gerar o quê? Uma maior ativação dessas prostaglandinas, que são substâncias vasodilatadoras e que aumentam a permeabilidade do vaso. Isso vai ativar nossos receptores de dor, tipo 3 e 4, que vão mandar uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, pô,
tá doendo aqui no momento do exercício ali, por isso que você vai parar de fazer o exercício naquele momento. Você vai ter uma maior ativação de prostaglandinas, e isso vai acontecer também se você tiver com dor, né, no outro dia. Você também vai ter uma maior resposta de prostaglandinas. Mas principalmente, né, claro, durante o treinamento você tem também essa maior ativação de prostaglandinas, por isso que dos fatos é que incha a musculatura, ela fica com maior edema, né, muscular. Então, voltando para cá, então você tem diversos marcadores para estar analisando. Aqui são apenas alguns desses marcadores, né? E você tem também a questão da endorfina. A endorfina, quanto mais intenso o treinamento, ele está muito ligado, a endorfina está muito ligado ao treinamento intenso. Então você vai ter o quê? Como uma forma de analgesia nos teus nervos periféricos, você vai ter uma maior liberação de beta-endorfina para suplantar essa dor, diminuir essa dor muscular que você está tendo. Isso durante o treinamento. Assim como a ativação de prostaglandina durante e depois do treinamento. Para quê? Para gerar essa vasodilatação que eu já falei. Toda essa vasodilatação vai aumentar os nossos receptores de dor no nosso cérebro, que vão nos sinalizar estar doendo, tanto na hora como depois do treinamento. Existe outra coisa importante também, que é relacionada ao exercício excêntrico, o exercício onde a gravidade vence a força. Por exemplo, você está fazendo o exercício de rosca direta lá para trabalhar o bíceps braquial e o músculo braquial. Quando você vence a gravidade, o músculo vence a força, você tem um trabalho concêntrico. Quando a gravidade, agindo sobre o corpo, vence a força que você está executando, você tem um trabalho excêntrico, trabalho negativo nesse caso, positivo concêntrico, excêntrico negativo. Quando você tem um trabalho excêntrico, muitos estudos na literatura vêm falando que você tem um menor recrutamento de unidade motora, claro, no trabalho excêntrico, um maior recrutamento no trabalho concêntrico e um menor recrutamento no trabalho excêntrico, né, mais lento, mais controlado. E esse menor recrutamento de fibra muscular no trabalho excêntrico, ele permite que o músculo trabalhe com maior tensão. Né? Você tem um menor número de motoneurônio por fibra inervada no trabalho excêntrico. Então o músculo vai trabalhar sobre mais tensão, com mais dificuldade, a grosso modo, para você entender. E também tem o fenômeno, tem outra justificativa, que é a questão do trabalho excêntrico, na questão da maior atividade de cálcio na célula. E o excesso de cálcio ativa algumas proteases, né? E essas proteases, elas vão ativar muito mais, as calpaínas, né, nesse caso, que é um sistema que vai ativar uma maior destruição de fibras musculares, né? E isso pode estar gerando dor pós-treino, né? Então, essa é uma das teorias. E existe essa questão dessa dor causada por nossos receptores, causada principalmente pelas prostaglandinas, bradicininas também, algumas cininas e estaminas, enfim, substâncias que causam vasodilatação, aumentam como se elas comprimissem algumas terminações nervosas nos receptores sensoriais de dor, nossos receptores, por exemplo, 3 e 4, e mandando essa informação para o cérebro de maior dor local, isso pós-treino falando. Ok? Lembre-se que você tem já uma ativação de prostaglandina desde o momento que você ativa, quando você está fazendo o exercício, desde o momento que você tem uma destruição do sarcolema, da fibra, da membrana da tua fibra muscular, você já começa a ter uma ativação de prostaglandina. Você já começa a ter uma ativação desse vasodilatador, porque um processo inflamatório já começa a se estabelecer, principalmente 60 minutos aproximadamente após o treinamento resistido, onde você vai ter inicialmente uma maior migração de neutrófilos para o local da lesão, e depois de monócitos, né, que vão se transformar em macrófagos, e aí você vai ter toda uma cascata de eventos inflamatórios, né, esses macrófagos. Olha que interessante, esses macrófagos que você tem com o estímulo mecânico da musculação, eles também ativam IGF-1, que é um fator de crescimento similar da insulina, que vai ativar o quê? A ativação de células satélites que aumentam a regeneração do músculo. E você tem também fatores de crescimento fibroblastos que ativam colágeno para gerar uma maior estabilidade do tecido conectivo e principalmente da fibra muscular. Ok? Olha como é complexo o assunto. Eu não estou falando aqui que o exercício excêntrico tem que ocorrer para ter dor, para ter lesão. Não.
Não interprete errado as informações. E a gente não pode olhar, mais uma vez falando, a informação como algo fechado, final. Aqui são apenas hipóteses. E o que muitos estudos vêm falando, mas não necessariamente isso é verdade. Você pode ter uma lesão com trabalho concêntrico, que é altamente lesivo, com velocidade concêntrica e excêntrica rápida. Até tem estudos que dizem que há uma maior dor muscular tardia com esse tipo de exercício. Enfim, a ideia é você ir armazenando aí as informações de uma forma não como uma verdade absoluta, mas sim como hipótese de tal fenômeno acontecer. Eu espero que você tenha gostado, é um assunto mais técnico, vai ter videoaula que o assunto é mais tranquilo, é mais de um entendimento um pouco mais fácil, mas a videoaula de hoje seria isso. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida é só você perguntar na descrição aqui embaixo que na medida do possível eu vou respondendo. Fique com Deus e um grande abraço.